turmas do primeiro ano, voltamos então com a revisão da aula 35.2. Vamos rever aí o que nós abordamos durante a aula e depois fazemos a correção da atividade. Vamos lá para a tela? Aula 35.2. O nosso tema foi Arte em Rondônia, falando da cultura indígena, falamos também de artistas contemporâneos. Então, estudantes, iniciamos falando do Museu Indígena, de algumas etnias rondonienses. O objetivo desse museu foi mostrar a vida dos Paetê Suruí há cerca de 50 anos atrás. Uma forma de resgatar, então, a cultura dos seus ancestrais, né? Senão vai se perdendo com o tempo. Somente com as tecnologias, os jovens vão interagindo com outras culturas e vão esquecendo, deixando a sua cultura para trás. Então, o museu é uma forma de resgatar, né? De manter ali o conhecimento dos jovens sobre sua cultura, né? Dos seus antepassados. O museu nasceu de um sonho de ter um espaço, então, para fomentar ações referentes à cultura material e imaterial. O que é material? São tudo que está relacionado, né, a objetos, materiais produzidos pelo grupo, pela comunidade. E imaterial pode ser as produções como música, dança e tudo que está relacionado à manifestação cultural. Além de promover também ações de educação patrimonial e intercâmbio, né, com os visitantes. Então, esse museu ele é numa localidade afastada da cidade, lá na região em Cacoal. E aqui exposição das panelas de barro feito pelas mulheres. Então, o nosso segundo tema foi sobre os artistas contemporâneos em Rondônia. Falamos de Júlio Carvalho com seus trabalhos de murais, com mosaico, e também esculturas de metal, como essa aqui na imagem. Também abordamos os trabalhos de Miqueliton Alves, né, pintor plástico, que representa nos seus trabalhos a cultura de Porto Velho e também das comunidades ribeirinhas e de pessoas conhecidas aqui em Porto Velho. Então, o trabalho desses artistas é de suma importância, porque representa, né, nosso modo de vida, os nossos saberes, a nossa cultura, que é uma forma de levar, né, também para outros estados um pouco sobre nós. Também falamos de Ana Gayon, com seu trabalho, com trabalhos com cores oxidadas, né? Então, ela é rondoniense, porém mora em outra cidade, mas não deixou, né, de trazer aqui o seu trabalho. Aí, então é interessante termos artistas, né, não só aqui, que vivem aqui, mas que estão em outros locais, em outras cidades, mas que leva o nome de Rondônia, né? Muito bem, estudante, vamos para a correção das atividades, certo? Nesta aula não teve nenhuma atividade prática, porém não impede você de fazer, né, algo sobre o que você gostou, né, sobre as técnicas ensinadas pelo artista local, certo? Então, nada impede de você fazer um desenho, uma pintura, também usar, né, a tinta para fazer ali uma representação, aí quem sabe, de uma imagem que você gosta aí na sua localidade. Então, vamos para as atividades escritas. Vamos lá. Pronto, vamos fazer a leitura das questões. São atividades relacionadas às temáticas abordadas durante a aula, certo, estudante? Mas professor presencial, professor que media a aprendizagem dos nossos alunos. Neste momento, você pode também fazer atividades de reflexão, né? Falar sobre o tema abordado, o que os alunos acharam, se eles gostaram, o que eles gostariam de aprender mais sobre esses artistas,
certo? Nada impede de vocês fazerem aí uma roda de conversa, discutir sobre os temas e resolver as atividades também. Quanto mais estudar, mais nós aprendemos, não é verdade? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos corrigir, fazer a leitura das atividades. Questão 1, uma questão em modelo do Enem. Então nós temos aqui texto e uma imagem. Né? Texto 1 é a carta de Caninha, né? Falando quando ele chegou junto com os colonizadores e observou ali os povos, né, que já moravam aqui, os povos indígenas. Aí ele faz uma descrição. Ó. A afeição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, uma linguagem aí do período, por isso, né, mantemos aí essa forma de falar dessa carta aí. E aqui uma imagem, né? Tem um indígena, um desenho feito de como era, né, a afeição que eles utilizavam, o ornamento, né, corporal. Muito bem. A pergunta é a seguinte. Ao estabelecer uma relação entre a obra de Scott e o trecho do texto de Caninha, conclui-se que... Vamos direto à resposta. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreram o processo do colonizador. Então, os dois textos descrevem e apresentam como era a característica, né, dos habitantes que eles encontraram aqui, como sabemos que são os povos indígenas, né, diversas culturas indígenas. Vamos para a questão 2. A presença de certos padrões visuais, combinações de imagens e formas que são repetidas passam a compor a identidade de determinado grupo indígena, sendo representativas de sua própria visualidade. Assim, a pintura corporal é. Então, o texto está falando, né, sobre a identidade, né, de alguns grupos indígenas, e a pintura corporal, então, está relacionada a um dos elementos mais marcantes das culturas indígenas. Então, sempre quando a gente vê uma imagem indígena, né, de algum homem ou mulher, nós observamos sempre a pintura corporal como a parte ali integrante, né, da sua representação, da sua ornamentação corporal, uma forma de embelezar. Assim como nós passamos a maquiagem, né, as mulheres não índias. O que nós fazemos para ficar bonito? Fazemos maquiagem. Né? Questão 3. Cada cultura possui uma produção artística que a caracteriza. Não há registros de culturas sem manifestação artística. Sobre a cultura indígena, pode-se afirmar que... Vamos direto à resposta, letra C. As peças do artesanato indígena são de boa qualidade e muito importante para conhecer o perfil do artesão indígena. Muito bem, então, nós observamos aí, queridos, né, essas questões estão relacionadas, então, à cultura indígena. Nós falamos de algumas culturas rondonienses, porém, são diversas, são muitos grupos indígenas. Então, muitas dessas culturas nós não temos conhecimento, como que é a língua, como que é o modo de vida, né, suas construções, sua estrutura social. Então, devido a muita restrição para a pesquisa, não é fácil chegar numa comunidade e obter informações, precisa de autorização para isso, passar pelo Conselho de Ética, leva tempo. Geralmente, uma pesquisa etnográfica é preciso conviver com esses povos para compreender melhor, né?
Não adianta chegar lá e visualizar e achar que o modo de vida daquele povo é aquela impressão que nós temos inicialmente. É preciso estudar, conversar, buscar entender a língua, certo? Então, Rondônia é riquíssima na diversidade cultural de povos indígenas, não indígenas, enfim, isso é uma riqueza muito grande. E nós precisamos conhecer para conhecer a nossa, primeiramente, a nossa cultura, nossas identidades, para conhecer e precisa conhecer a do outro, para respeitar e perceber que somos diferentes, na verdade. Nós temos os nossos ancestrais, né, são diferentes e a cultura ela vai se modificando com o tempo. Isso é importante, essa compreensão, certo? Vamos para a próxima questão, uma questão do Enem. Vamos fazer a leitura dessa questão, uma questão de nível básico, né, de nível mais simples. Vamos fazer a leitura e já ver qual é a resposta. Ao contribuir para o fortalecimento da identidade cultural, os artistas contemporâneos de Rondônia homenageiam a cidade e valorizam a cultura local. Aqui é uma vírgula, tá? A arte contemporânea está consolidada no contexto atual das artes, mas diversas vezes é apontada como esquisita pelo público geral. Essa reação ocorre porque ela passou a evidenciar o cotidiano, a banalidade da vida das pessoas, e não só o belo como no passado. Muito bem. Então, vocês entenderam, estudantes? A importância da arte contemporânea, né? Muitas vezes ela é criticada como esquisita, isso não é arte, as pessoas questionam, mas isso não é arte. Mas a arte contemporânea tem a função de trazer à tona, né, a realidade, o contexto real e também desconstruir algumas ideias, né? Então, buscou desconstruir principalmente a arte acadêmica, que a arte não é só a expressão da beleza, mas também fazer crítica, trazer reflexão sobre questões sociais, certo? E os artistas contemporâneos de Rondônia, eles expressam uma cultura local como ela realmente é. Então, é uma forma de expressar, né? Expressar aí o nosso modo de vida por meio da arte plásticas. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 4, letra C. Nossa última questão 5, sobre, então, as obras de Júlio Carvalho, né? Espalhadas pelas cidades de Porto Velho e São Paulo, as imensas esculturas do artista Júlio Carvalho intervêm positivamente no contexto geral. Assinale a alternativa que melhor define as esculturas do artista. Então, nós temos 3 esculturas, em 3 momentos diferentes, aí, imagem dessas esculturas. E a resposta, letra E. A cidade torna-se um museu a céu aberto, trazendo inovações estéticas como as esculturas de Carvalho. Provavelmente essas esculturas de metal é uma forma de reaproveitar, né, esses materiais, com certeza que ele utiliza de materiais que são descartados, né, na natureza. Então, uma forma também de reaproveitar materiais, né, que demora muito tempo para ser dissolvido no ambiente. Então, na verdade, nossa última questão é a 6. Seguinte pergunta. Entre os artistas plásticos contemporâneos de Rondônia, qual deles mais lhe impressionou? Explique por quê, dê sua opinião sobre o seu trabalho. Então, estudante, essa pergunta ela é bastante pessoal. Você, diante do que
nós estudamos sobre artistas Júlio Carvalho, Miqueliton e Ana Gaion. Então, quais deles você mais gostou, né? Como foi a forma de representação? Busque identificar as técnicas utilizadas, as diferenças entre os trabalhos, né? Tem pintura em mural, mosaico, pintura com tinta a óleo ou acrílica. E temos também o trabalho da Ana Gaion, né, que ela utiliza aí a forma representar materiais oxidados, né, que seria o ferro enferrujado. Então é a técnica dela. Então isso é bem particular de cada um de vocês, estudantes. Você vai refletir sobre esses 3 artistas. Finalizamos então com esse material complementar, o vídeo Arte Indígena, Nossa História, Hábitos e Cultura. Então, um vídeo bem curtinho aí para vocês conhecerem mais sobre os hábitos e cultura indígena. Geralmente eu assisto esse vídeo antes e fico com vontade de assistir de novo. Às vezes eu não tenho tempo, mas todos os materiais complementares que eu trago, eu assisto e fico com vontade de assistir de novo, estudante. Todo ano, quando tem um tempinho, vou lá e eu assisto, porque são materiais riquíssimos, que trazem informações, que vai além só do que nós falamos, né, durante a aula. Então, concluímos a nossa aula, nossas atividades, e aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.